de Deus, você fala com Jesus através da palavra, você escuta o Senhor te direcionando através da palavra, porque a Sagrada Escritura, vai dizer São Francisco, é pedir conselho para Jesus, e o Senhor revela os mistérios do seu coração através da sua palavra. Olha que intimidade. Santo Antônio de Pádua, ele disse uma frase tremenda. Ele disse o seguinte: se destruíssem todas as Bíblias, se colocassem fogo em todas as Bíblias, se não houvesse mais nenhuma Bíblia na face da terra. Olha a ousadia de Santo Antônio de Pádua. Ele disse assim: se destruísse todas as Bíblias, eu a reescreveria com capítulo e versículo. Eita amor pela palavra de Deus! Às vezes eu tenho uma facilidade de decorar a palavra de Deus, capítulo e versículo, eu vou falando sem olhar, é normal. E muitas pessoas já criticaram: nossa, parece evangélico decorando a palavra de Deus. É conhecimento, é intimidade com a palavra de Deus, é intimidade com a palavra. Olha o que Santo Antônio está falando. Ele reescreveria toda a Bíblia com capítulo e versículo, não é somente uns versículos que normalmente a gente decora, mas toda a Bíblia com capítulo e versículo. Olha o que São Paulo vai dizer, 1 Tessalonicenses 2,13: por isso também damos graças sem cessar a Deus, porque recebeste a palavra de Deus, que de nós ouviste. Vós a recebeste, não como palavra de homens, mas como realmente é palavra de Deus, que age eficazmente em vós que crerdes. Olha como é importante a gente acreditar na palavra do Senhor. Aquele que traz a palavra de Deus ao seu coração e acredita, confia, ele vê os frutos acontecendo, como dizia Isaías. A palavra de Deus é lançada aos nossos corações e ela traz a libertação, meus irmãos. É a verdade do coração do Senhor que é revelada ao coração do homem. E eu não posso deixar de contar aquele testemunho que eu fui fazer um atendimento alguns anos atrás no Ministério de Cura e Libertação, e eram muitos casos de cura e libertação que a gente pegava, e eu me lembro que eu fui com os irmãos fazer uma oração por uma moça lá no ABC, e eu me lembro que essa moça era do espiritismo, era uma moça que tentou suicídio várias vezes, e a situação dela era muito crítica, porque ela estava sendo atormentada, e aquele espírito de morte tentando destruir com a vida dela, e nós fomos nessa missão, e a gente foi preparado, em jejum, em oração, rezando o Santo Rosário, e eu falei para as meninas que estavam comigo: a gente vai jejuar, porque há certa casta de demônios que é expulso com jejum e oração, diz o Senhor, orientando os seus apóstolos, os seus discípulos. E eu falei assim: vamos nos preparar para o combate, porque vamos para ver a vitória de Cristo. E chegando na casa dessa moça, uma jovem, e a família preocupada com aquela situação, ela tentando suicídio, tentou se cortar, tentou tomar remédio, ela estava tentando várias situações para acabar com a sua vida. E eu cheguei lá e conheci essa moça, me apresentei como da Igreja Católica, de grupo de oração, e ela disse para mim que participava do Espiritismo. Achei interessante, porque ela falou que o Espiritismo que ela participava, a célula que ela participava, se chamava Nova Era. Eu falei: nossa, eu nem sabia que existia um Espiritismo, uma célula, porque a Nova Era é a grande cartada de Satanás para os últimos tempos. É o demônio se levantando para destruir a igreja de Cristo. E eu cheguei e ela me mostrou amuletos, cartas, várias coisas que ela fazia no Espiritismo. E eu falei para ela assim: você sabe o significado dessas coisas? Você sabe por que você está atormentada? Por que você tentou várias vezes suicídio? E ela falou: não sei. Eu falei: porque você está indo no Espiritismo. O Senhor, Ele reprova quando uma crença, ela invoca os mortos.
Hebreus vai dizer que depois da morte vem o julgamento. Então, reencarnação é reprovado pelo Senhor, invocação de espíritos é reprovado pelo Senhor, porque quem vem é Satanás. Satanás, ele tem um dom chamado metamorfose. Então ele aparece na imagem de qualquer pessoa da face da terra. Aquele bisavô, o tio, o pai, a mãe, não são essas pessoas. É o demônio que vem pela invocação que é feito. Então eu comecei a falar para ela. Eu falei assim: eu preciso que você seja liberta. Você está disposta a ser liberta? Ela falou: estou disposta. Eu falei: então eu tenho que pregar a verdade. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se há uma libertação para acontecer, tem que ser pela palavra de Deus. Então eu peguei a palavra de Deus e abri em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, onde fala da queda de Lúcifer. Quando eu abri a palavra, estava diante dela, junto com as outras meninas, e eu falei assim: eu preciso pregar a verdade para você. Na hora que eu comecei a ler, ela caiu manifestando no chão em surto maligno, só por ler a palavra de Deus. É a palavra de Deus que liberta. Satanás não suporta a verdade que vem do coração de Cristo. Não suporta, meus irmãos e minhas irmãs. É a palavra de Deus que liberta. Que naquele momento, eu fiz aquele momento de oração, acalmei ela para que ela continuasse. E o combate espiritual que a gente viveu ali foi sobrenatural. O que eu vi acontecer ali foi algo poderoso, sobrenatural. E Deus venceu essa batalha e libertou para a honra e glória de Deus. Mas é o poder da palavra, meus irmãos. É a palavra de Deus que é viva em nossos corações. Como eu tenho autoridade se eu não viver a graça de Deus? Se eu não viver uma vida de oração? Se eu não viver uma vida de castidade? Se eu não viver uma vida voltada para o Senhor? Como eu vou ter autoridade espiritual? Satanás, ele me conhece. E ele sabe o que eu vivo. Ele sabe do meu suprimento pela palavra de Deus, pelo anúncio do Evangelho. Ele sabe a autoridade espiritual vinda de Deus aos nossos corações. Então, quando você orar, ore na autoridade. Ore na autoridade. Eu louvo o Senhor, porque quantas situações o Senhor já me colocou, e na autoridade da palavra de Deus vivida no meu coração, eu pude ver curas e milagres acontecendo, libertações acontecendo, porque é o Espírito Santo que age. Eu tenho convicção da verdade que eu vivo, e o Espírito Santo nos dá autoridade espiritual. Marcos 16:17: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, expulsarão demônios em meu nome. Não sou exorcista, não é isso, mas é o combate espiritual. É a ação do Espírito Santo que nos move a resgatar almas. Eu e você temos autoridade do céu para resgatar as almas, e eu tomo posse disso. Você toma posse, sim ou não? A alma da igreja é o Espírito Santo, dado em Pentecostes. Por isso a igreja não erra na interpretação da Bíblia. Isso é dogma de fé. Jesus mesmo lhe garantiu isso. Quando vier o Paráclito, o Espírito Santo da verdade, ensinar-vos toda a verdade. João 16:13. É a verdade do Espírito Santo que é anunciada aos nossos corações, através do nosso clamor, através da palavra partilhada, meus irmãos. É a graça de Deus. Como é bom ver isso. Eu estava aqui no metrô, saindo do metrô uma vez, e um rapaz ficou me olhando assim. Eu falei: eita, ele vai me bater ou vai fazer alguma coisa. Ele olhou assim, desconfiado, e veio para cima de mim e me abraçou. Eu falei assim: tudo bem com você? Abracei ele também. Eu falei: me abraçou, tá bom, estou no lucro, não me bateu nem nada. E ele falou: irmão, a tua pregação me salvou e mudou a minha vida. Eu digo isso para a honra e glória de Deus, porque se não for esse o significado, salvar almas, para que o nosso evangelho é pregado? Para que a evangelização? E ele disse: através da sua pregação, eu mudei a minha vida, eu me converti ao coração de Deus. Esse é o poder da palavra que converte. A minha e a sua história não foi essa, meus irmãos. Não foi a palavra de Deus que foi anunciada aos nossos corações e houve conversão, sim ou não? Então é a palavra do Senhor que é vivida. Eu acho algo muito forte que São Jerônimo, ele diz: quem não conhece o Evangelho não conhece Jesus Cristo.
É muito forte essa palavra. Se você não tem intimidade com a palavra de Deus, tampouco terá com Jesus. Como que o Senhor vai encontrar liberdade para dar a cura que você necessita? Para dar a libertação que você tem clamado, se você não tem intimidade com Ele, se você não se decidiu por Ele, se não há aquela conversão de dentro para fora. Eu acho lindo a história, a vida de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho era um homem voltado às heresias, à doutrina dos maniqueus. Ele lutava contra a igreja cristã, contra a igreja católica. Agostinho era um herege. Agostinho, antes da sua conversão, ele debatia, ele derrubava os servos de Deus, os profetas do Senhor. Ele se levantava porque ele tinha retórica, ele tinha conhecimento e ele pregava a doutrina dos maniqueus. Um dia ele viu um homem pregando chamado Santo Ambrósio. Quando ele viu aquele homem pregando, ele falou assim: mais um para me derrubar, porque ele gostava de desafio, ele gostava de enfrentar e vencer aqueles que ele enfrentava, porque ele era inteligente, ele tinha uma retórica, ele falava bem. Então, quando ele viu Ambrósio, ele começou a ouvir Ambrósio falando e começou a analisar, porque ele ia usar contra Ambrósio a fala e o conhecimento dele. E quando Agostinho parou diante de Santo Ambrósio para ouvir a sua pregação, para analisar a pregação, ele não imaginava o que ia acontecer. Ele não sabia que aquele homem era diferente. Aquele homem, ele tinha conhecimento da palavra, era um homem cheio do Espírito Santo. Quando Santo Ambrósio começou a pregar a palavra de Deus, a graça do Espírito Santo penetrou o coração de Santo Agostinho, e dissipou as heresias do seu coração e trouxe a conversão. Ele teve o seu encontro pessoal com Jesus através da pregação de Santo Ambrósio. Um dos maiores santos da igreja, Santo Agostinho, que trouxe belos escritos para a história da igreja. Se Ambrósio não conhecesse a palavra de Deus, aquela pregação não teria autoridade para converter o coração de Agostinho. E olha que ele era resistente. Agostinho era um homem resistente, não era convertido, mas o poder de Deus, meus irmãos, quem pode suportar o poder de Deus, a graça do Espírito Santo queimando no coração? Quem pode resistir ao amor do Senhor pregado com verdade nos corações? Quem pode resistir à graça e o poder de Deus anunciado? Não foi assim que o Senhor nos conquistou? Eu não lembro quem foi, eu não sei quem foi, como aconteceu, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus foi anunciada um dia para você, e você abriu o teu coração, e aconteceu a cura e a libertação, aconteceu a tua conversão. Isso é lindo para os nossos corações. É o amor do Senhor que nos alcançou, é o amor do Senhor que nos restaura, e precisamos ter sede da graça de Deus, sede do amor do Senhor. Precisamos ser sedentos pela palavra de Deus. É a água viva do Senhor, é alimento sólido a palavra do Senhor, da palavra de Deus, que é a tradição, que é os santos da igreja. Nós temos um alimento sólido, os escritos, nós temos a tradição da igreja, o magistério da igreja, nós temos a igreja que nos dá esse alimento, que nos fortalece no seu amor. Que essa noite seja uma noite de experiência íntima com o coração de Cristo, através da palavra de Deus. Que se cumpra a palavra de Deus no seu coração, que ela não volte sem antes dar frutos. Eu creio que essa noite é uma noite de cura. Muitos corações que estavam angustiados, muitos corações que estavam gelados, frios, foram aquecidos pelo Espírito Santo, foram incendiados pelo poder e pela graça de Deus. Mas Deus quer fazer mais. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para clamar o poder do Espírito Santo, para deixar o Senhor fazer o que Ele quer em nossa história, em nossas vidas, deixar que o Espírito Santo seja derramado com poder. Nos abrimos ao mover do Espírito Santo, e o Senhor quer nos dar sede da Tua palavra. Essa palavra, ela é viva em nossos corações, é o próprio Cristo que aviva a nossa alma, que fortalece a nossa caminhada. Eu te convido a levantar os seus braços lá do alto.
se rendendo à graça de Deus, clamando o poder de Deus nesta noite, escancarando o seu coração para essa experiência profunda com a palavra, com o amor do Senhor, que você possa clamar o céu aberto sobre a sua vida nesta noite, que você possa clamar o poder do Espírito Santo a avivar o seu coração, a fortalecer a sua fé. É o Espírito Santo que vem como fogo em nossos corações, é o Espírito Santo que cura as nossas feridas, que nos liberta de todo mal, é o Espírito Santo de Deus, é a graça do Espírito Santo que aviva a nossa alma nessa noite. Nos rendemos a esse clamor, que a nossa oração, que o nosso clamor chegue ao teu coração, Senhor. Responde ao nosso clamor, aviva a nossa alma nessa noite. Homens e mulheres de fogo, cheios do teu Espírito Santo, eu quero profetizar uma nova unção sobre a sua vida, a unção do Espírito Santo que tem sido derramado nos quatro cantos da igreja. Homens e mulheres de fogo, consagrados, sacerdotes, religiosos, estão cheios do Espírito Santo. Há uma unção missionária, uma explosão missionária no coração, na igreja dos nossos tempos, uma unção de avivamento, levantando homens e mulheres de fogo para anunciar, para darem continuação à missão de nosso Senhor Jesus Cristo, para levar aos corações essa experiência de amor, para levar aos corações o poder da palavra de Deus que cura, que liberta, que restaura. Mas o Senhor quer te preparar para essa missão. O Senhor quer avivar o seu coração, corações curados, corações avivados pelo poder de Deus. Recebe do poder de Deus, recebe dessa unção. Eu declaro o céu aberto na sua vida. Declara.